Pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, estamos de volta para mais uma mensagem da Sua Palavra. Estamos estudando o capítulo 19, versos de 1 a 10 do Evangelho segundo Lucas. Eu espero que o querido irmão, o amigo, esteja lendo em sua casa esse capítulo, especialmente os 10 primeiros versículos, porque ali nós estamos estudando a história de Zaqueu. Zaqueu, o homem que procurou ver quem era Jesus, o homem que descobriu o valor da alma. É uma história fascinante, maravilhosa, uma história que nos ensina muito no que diz respeito à descoberta do valor da alma. Se você tem interesse por saber o valor da sua alma, vamos aprender com Zaqueu. Aprendemos as primeiras lições que Zaqueu, primeiro, ele procurou. Esse é o primeiro verbo que aparece na descrição da vida de Zaqueu em busca de descobrir o valor da alma. Ele procurou ver quem era Jesus. Segundo, ele correu. Terceiro, ele subiu. Quarto, ele desceu. Em quinto lugar, ele recebeu Jesus. E agora, em sexto lugar, o sexto verbo que descreve a vida deste pequeno homem na busca incansável de descobrir o valor da alma, ele se levanta. Está no versículo 8. Diz o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, até aqui para a base da nossa mensagem de hoje. E levantando-se Zaqueu, agora encontramos um Zaqueu em pé. O que Zaqueu estava fazendo agora em pé diante do Senhor Jesus? Bem, a palavra de Deus nos diz que ele agora estava em pé. Nós temos uma observação ou algumas observações interessantes, Zaqueu se colocando em pé. Primeiro, todos ali estavam vendo Zaqueu. Diz o versículo 7 que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele estava acompanhado por uma grande multidão e diz a Bíblia que todos naquele momento viram Jesus entrando na casa de Zaqueu. Portanto, a primeira observação que temos é que Zaqueu estava em pé. Zaqueu agora era a pessoa vista por todos aqueles que lhe rodeavam, por todos aqueles que estavam junto com Jesus. Sabe, queridos, quando recebemos Jesus como Salvador, que nós nos colocamos em pé, nós nos manifestamos, nós nos decidimos, nós falamos através da gesticulação do corpo. É o que Zaqueu fez. Está dentro do preceito, ou seja, dos princípios bíblicos ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, eu quero ler 2 versículos para entendermos o que Zaqueu fazia neste momento. Jesus disse sobre esta ação de Zaqueu ficar em pé. Capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Disse Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Dá para se esconder uma cidade construída em cima de um monte? Impossível. Portanto, todo aquele que conhece o valor da alma em Cristo Jesus, que recebe Jesus como Salvador, é o caso de Zaqueu, não dá para se esconder mais. Ele se coloca em pé, ele se manifesta, ele quer dizer, ele quer falar, ele quer declarar a sua fé em Cristo Jesus. O verso 15 disse Jesus: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Outra coisa interessante que Jesus Cristo usa como exemplo para aqueles que se colocam em pé, recebendo ele, declarando a sua decisão em Cristo Jesus, é comparado a uma candeia que se coloca no velador para alumiar a todos aqueles que estão na sala. A necessidade de luz é para os que estão na sala. Ele está fazendo aqui uma comparação, é uma paráfrase, ou seja, melhor dizendo, é uma parábola que ele está utilizando aqui, ou uma metáfora, para que entendamos o que quer dizer uma pessoa descobrir Jesus como grande valor da alma, recebendo como Senhor e Salvador.
As duas coisas que ele utiliza aqui, as duas figuras é muito importante. É como uma cidade edificada sobre uma montanha, não dá para se esconder, como a candeia que é acesa e a sua utilidade, sendo para fornecer luz àqueles que estão na sala, se coloca no velador e nunca debaixo do alqueire. Ele termina dizendo no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É verdade que na próxima ação de Zaqueu, nós vamos ver isso aqui com muita clareza o que disse Jesus. Mas o que Zaqueu fez foi tão bíblico que a Bíblia Sagrada registra Zaqueu se colocando em pé. Ninguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador se contenta em apenas consigo mesmo. Ele quer dizer para o mundo, ele quer dizer para os outros. Você já viu alguém que diz ser de Deus, que já recebeu Jesus como Salvador, que já abriu seu coração, mas ele não confessa, ele não publica, ele não diz? É bem possível que essa pessoa esteja redondamente enganada na sua decisão. As provas bíblicas, segundo Jesus, é que essa pessoa não pode se esconder. Existe algo que lhe incomoda a se colocar diante do público e dizer, confessar, falar. É exatamente o que Zaqueu fez. Zaqueu ficou em pé exatamente para que todos pudessem ver que ele era a única pessoa entre a multidão que estava tomando uma decisão pública diante do Senhor Jesus Cristo, abrindo assim com ele um compromisso por ter descoberto o valor da alma. No capítulo 6, aliás, capítulo 8 de Lucas, Jesus conta a história de um homem endemoniado e ali ele encontra Jesus, recebe a libertação do demônio que lhe perseguia, que lhe maltratava, e no momento quando ele se volta para Jesus, Jesus o diz, vai e diz aos teus quanto Deus te fez, no versículo 8. E aquele homem saiu, e a Bíblia diz que ele foi de cidade em cidade, declarando com a sua própria boca tudo aquilo que Jesus havia feito na sua vida. Portanto, mais uma prova de que aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles querem dizer, eles querem falar, eles querem declarar, eles querem serem testemunhas vivas do Senhor. Os apóstolos, após terem recebido Jesus como Salvador e se tornado apóstolos, testemunhas, seguidores fiéis de Jesus e testemunhas da ressurreição de Cristo, eles diziam, nós somos testemunhas disto. Portanto, existe uma inconformidade por parte daqueles que recebem Jesus como Salvador de ficarem calados, de ficarem atrás do muro, de ficarem, por assim dizer, na obscuridade da vida. Todas as pessoas que receberam Jesus como Salvador durante o ministério de Jesus, durante o tempo da graça, elas disseram, elas falaram, elas publicaram. Este é um sinal. Por isso Zaqueu se coloca de pé. O capítulo 10 de Lucas, aliás, de Romanos, versículo 10, a Bíblia diz que com a boca se confessa Jesus como Senhor, com o coração se crer, mas é com a boca que se confessa Jesus como Senhor e Salvador. Zaqueu agora, segundo a Bíblia Sagrada, ele era uma referência, ele era a luz através da qual todos viam Jesus nele e através dele. Porque Jesus diz aqui no capítulo 5 de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, meu querido amigo, toda pessoa que recebe Jesus como Salvador pessoal, este é o grande sinal. A pessoa se manifesta, a pessoa se declara, a pessoa quer dizer agora para o mundo que pertence ao Senhor Jesus Cristo por ter descoberto o grande valor da sua alma. Foi o que Zaqueu fez. Em sétimo lugar, o que Zaqueu teria feito
para declarar a sua fé em Cristo. Você vai ouvir isto na próxima mensagem, se Deus permitir. É o 7º e último verbo que descreve a decisão genuína e verdadeira de Zaqueu. Espero que você possa estar aprendendo, entendendo e comparando sua vida com a vida de Zaqueu. Se ainda não fez o que Zaqueu fez, por favor, este é o momento. Decida-se. Zaqueu é o nosso grande exemplo de alguém que descobre o valor da alma. Quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui na Tua presença. Obrigado pelos irmãos e amigos que estão assistindo esta mensagem neste momento. Fala, Deus, ao coração de cada um, abençoa as suas famílias, dirige a nossa vida, guarda-nos de todo mal. Oramos com gratidão no coração por todas as bênçãos recebidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.